amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, seguindo aquelas recomendações de saúde, passando álcool gel, lavando bem as mãos e principalmente ficando em casa. E se sair por algum motivo, você já sabe, use a máscara. E eu sempre falo isso pelo motivo que eu me importo com vocês. Legal, minha gente? Já inscrito no nosso canal? Não? Olha aqui do lado. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe esse vídeo. Tem também o Instagram da aba. Segue lá, gente. Meus amigos e minhas amigas, continuando a saga do podcast. Olha o nosso cenário aí. Mas eu tenho que mostrar algo rápido para vocês, que é aquele roteiro. Lembra o roteiro que eu já comecei a mostrar? Ele está tomando forma. Olha só. Olha como está ficando. Já tem a apresentação, já tem o trecho inicial, certo? Olha só a próxima página. Tem também já o começo da fala da convidada. Eu estou agora transcrevendo o áudio que ela me mandou. E em breve nós teremos já tudo prontinho. Mas eu não queria mostrar o roteiro hoje. Eu queria mostrar como a gente vai dar vida a esse podcast. Porque se você gravar e pôr para tocar, vai ficar algo muito simples, sem vida, não é mesmo? Você já parou para perceber isso? Olha só, vamos lá para o nosso editor. Olha os áudios que eu tenho aqui. Eu tenho a vinheta que a gente fez, né? Olha só. Começa agora. Podcast Aba. Eu tenho o trecho inicial da locução. Sim, sim, sim! Estamos começando o podcast Aba, senhoras e senhores. O primeiro, o único podcast feito à distância em época de quarentena. Eu vou adiantar. Aí eu tenho a chamada da vinheta do tema, olha. Nosso podcast... Os 5 elementos. A vinheta. Vocês já ouviram falar dos 5 elementos? Não? Eu vou tentar dar uma explicação então sobre isso. O ser humano sempre foi muito... E o trecho inicial da minha fala sobre o tema que vamos discutir. Então, vê só como é pobre, é simples, não tem vida. É apenas o único a podcast locução. Por mais que você coloque vida na sua locução, ainda assim continua, sabe, ralentado, sem uma coisa especial. Vamos agora ao outro programinha que eu deixei aberto, também a Audacity, mas a outra montagem. Olha só, já viu que tem coisa diferente aí, né? Tem umas cores diferentes, já viu? Então, se liga, ó. Aqui em cima, por que eu deixei cores diferentes? Para ficar mais fácil a visualização para editar isso. Por exemplo, durante o processo eu vejo, nossa, eu poderia mudar a vinheta. Eu sei que a primeira linha, que é a linha vermelha, é a linha das vinhetas. A linha de baixo vai ser sempre a minha linha de locuções. Tá aqui, locução, e é sempre a cor azul. A minha terceira linha vai ser sempre o meu BG, na cor verde. Então, todos os meus BGs vão estar nessa linha. E a quarta linha é a linha de efeitos, que é a preta. Legal? Então é só para facilitar essa visualização, para você editar isso e poder arrumar alguma coisinha depois. Tive uma outra ideia, então fica mais fácil a visualização do que você ter que achar ponto por ponto. Legal? Então olha só, aqui eu já tenho as vinhetas posicionadas em cima, a minha locução embaixo, já tenho o BG que eu coloquei e um efeitinho. Vamos escutar como tá? Olha só. Começa agora. Podcast Aba. Sim, sim, sim! Estamos começando o podcast Aba, senhoras e senhores. O primeiro, o único podcast feito à distância em época de quarentena e isolamento social. Eu, Rafael Tirelli, estou aqui diretamente do meu estúdio, mais conhecido como Minha Casa, para trazer um assunto.
talvez pouco conhecido, porém que tem muita importância oculta em nossas vidas e em nosso dia a dia. Então, vamos ao tema do nosso podcast... Os 5 elementos. Vocês já ouviram falar dos 5 elementos? Não? Eu vou tentar dar uma explicação então sobre isso. O ser humano sempre foi muito curioso, sempre desejou saber a origem das coisas, sempre buscou o significado e a razão de tudo acontecer. A curiosidade faz parte da essência do homem. Então, na tentativa de encontrar e explicar a natureza da matéria, uma das teorias criadas foi a teoria dos 5 elementos, onde tudo que existe no universo seria composto por 4 elementos principais: a terra, a água, o fogo e o ar. E teria um 5º elemento que interliga todos esses 4, que é o espírito, o éter. E a única diferença entre um ser vivente e um ser inerte, ou seja, morto, é a presença deste 5º elemento, o espírito que habita dentro daquele corpo. E aí vai seguir, né? Tem mais parte do roteiro que vai ser feita. Mas viu como já está bem diferente? Não é essa coisa simples, só a voz. Aí entra um negócio, sai outro. Você vê que a montagem transforma da vida. Então, olha só. Quando termina a vinheta, ó, já entra o nosso BG mais alto. Repara. Existe uma introdução desse BG que eu deixei no nível alto, né, com bastante intensidade. E depois dessa introdução do BG, eu caio essa música com envelope, eu faço essa baixa da música para entrar a locução. Olha. Sim, sim, sim! Estamos começando o... Para dar margem de entendimento do que eu estou falando nessa locução. Se eu deixar o BG muito alto, pode acabar confundindo e não dá para entender o que está sendo dito nessa locução. Então eu deixo essa introdução aparecer, ambientar e depois eu tiro ela. Não precisa ser imediato. Já termino a vinheta, já começar com a locução e a vinheta já baixa. Não, calma. Dá tempo de ambientar isso. Deixa a pessoa se situar. Nesse programa a gente não tem pressa. Legal? Então, acabou a vinheta de abertura. Vem essa trilha mais alta, né? Intensidade maior. Depois dessa introdução acontece a baixa. E aí sim entra a locução. E aí, depois que eu falo senhoras e senhores, eu coloquei um efeitinho de aplausos. Você reparou nisso? Olha só. Sim, sim, sim! Estamos começando o podcast ABBA, senhoras e senhores! O primeiro, o único podcast... Viu? E eu volto a locução ainda em cima desse efeito. Então, com isso, você vai criando um ambiente, dando vida ao seu podcast. Então, as coisas não precisam ser certinhas. Acabou um, começa o outro. Acabou um, começa o outro. Percebe que para entrar a vinheta dos 5 elementos, do tema, eu tiro a trilha antes. Olha só. Vou dar um zoom aqui para você ver. Tá vendo? Nessa parte aqui, eu chamo a vinheta. Olha a minha trilha de BG, onde terminou. Terminou antes. Que aí eu estou dando um ambiente. Eu acabo ela para deixar mais fixado a parte do... Vem a vinheta do tema... Para entrar a vinheta e depois, olha só, a outra trilha começa quase no meio do efeito final da vinheta. Vamos escutar? Que tem muita importância oculta em nossas vidas e em nosso dia a dia. Então, vamos ao tema do nosso podcast... Os 5 elementos. E aqui é a mesma coisa. Eu deixo esse ambiente ser criado, porque já é bem diferente da apresentação. Eu tenho um sentimento mais sério, porque eu estou apresentando o tema. Eu não estou naquela alegria, aquela exacerbação do início. Então eu tenho que ter uma trilha mais serena, mais séria para acompanhar essa locução que é um pouco mais séria. Então a vinheta... termina, já ambienta, já vem esse ambiente mais sério e começa a locução. Elementos.
Vocês já ouviram falar dos 5 elementos? Não? Então, é assim que você vai ambientar o seu podcast, é assim que você vai dar vida a ele. Não só a locução, não só a vinheta. Você tem que fazer essa brincadeira de entra a trilha vem, dá esse ambiente e sai. Tudo bem? Eu quero que vocês tentem, que vocês vão fazendo. Eu já dei aquelas dicas para vocês pegarem essas trilhas, esses efeitos. Então, vai lá. Continua fazendo. Qualquer dúvida, deixa no comentário aqui e acessa aqui, ó. Vou deixar a playlist para você assistir todas as outras aulas. Tudo bem? Um grande abraço e tchau!